A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a presença do Senhor seja sobre vós, amém? Quero aqui compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 5. O título diz: A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Seja louvado o nome do Senhor. Quero aproveitar a oportunidade e pedir para você deixar o seu comentário. Se você não quiser deixar nenhum comentário, deixa pelo menos um amém, um coraçãozinho. O YouTube já entende que você se posicionou diante do áudio. Também, se você não for inscrito, se inscreva, compartilhe. Isso vai nos ajudar muito, amém? Deus nos abençoe. Vamos então à leitura da palavra. Capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num barco, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram os companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Seja louvado e engrandecido o nome do Senhor por esta palavra. A palavra se inicia dizendo que Jesus estava pregando. Seja louvado o nome do Senhor. E havia muita multidão, uma grande multidão que o ouvia. Mas como ele estava na terra normal, junto com o povo, estava um pouco ruindo, o povo está ouvindo aquilo que ele tinha a falar. Então ele vai e observa que havia 2 homens que estavam lavando as redes. E eles pedem para aqueles 2 homens, que era pescador, para que ele viesse emprestar o barco, para que Jesus viesse ali terminar de pregar. E eles, por mais que estivessem entristecidos, porque não conseguiram pescar a noite toda, por mais que eles poderiam estar frustrados, eles emprestam o barco ao Senhor. Jesus sobe no barco e continua a pregar, e o povo continua a ouvir. E lá estão esses homens também ouvindo aquilo que Jesus tinha a falar. Quando Jesus ele termina de pregar, ele então chama Pedro e diz, aqui está dizendo assim no versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus fala para Simão: Simão, sobe no barco, vamos agora pescar. Você emprestou o seu barco para mim e agora eu vou te ajudar, você vai pescar. E ali Simão responde para Jesus: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Por que ele estava falando isso? Porque os pescadores, como muitos sabem, eles pescam na madrugada. Então, eles tentaram tudo, fizeram tudo como sempre faziam. Lançar as redes, foram na madrugada, mas eles não pescaram nada. E quando Jesus fala para ele: olha, sobe agora aqui no barco, num horário de meio-dia, o sol quente, impossível de ter peixe na praia, no mar, estava ali impossível. Era um horário impossível, que não era um horário de pescar, de pescaria.
Mas Jesus estava lá no barco. E Jesus falou para ele, vamos lá. E ele falou assim, Senhor, nós tentamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então agora Simão, ele estava ali mostrando que a confiança não estava mais nele. A confiança estava naquele que ele ouvirá que pregou. Tinha acabado de pregar. E agora o Senhor estava ali com ele, falando para ele, lança a rede. E ele, por mais que tivesse lançado a rede no horário próprio, no horário de pesca, e não tinha acontecido nada agora sobre a palavra do Senhor, ele iria lançar a rede no horário impróprio. Seja louvado o nome do Senhor, confiando na palavra do Senhor. Ele falou assim, nós não conseguimos, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar essa rede. Então ele confiou, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos entender quando o Senhor está nos falando para fazer algo. Aleluia. Muitas vezes, igreja, nós pensamos que na nossa força nós vamos conseguir. Não é na nossa força, é na força do Senhor. É nele que nós temos que confiar. A confiança não pode estar em nós, porque nada nós podemos fazer. Agora o Senhor pode todas as coisas. Então eles vão e lançam a rede. E diz que quando eles lançam a rede, era tanto peixe, que eles tiveram que chamar mais 2 amigos com os 2 barcos para ajudar a pegar aqueles peixes. E diz que os barcos ficaram cheios, que quase iam a pique, quase enviravam, de tão cheio que estavam aqueles barcos. Olha que Deus lindo, Deus maravilhoso. Era Deus mostrando para ele, olha, eu sou Deus da provisão. Você pode esperar, pode contar comigo, porque eu sou Deus que provém aquilo que você precisa. Aquilo que o homem precisa, eu tenho o poder de fazer. Era Jesus se revelando ali para ele dentro daquela situação. Seja louvado o nome do Senhor. E diz que eles fizeram tudo isso e chamaram os barquinhos, e os barquinhos vieram ajudar e levar os peixes. E depois Pedro, ele se envergonha, talvez, ele se coloca numa posição tão pequena diante de um Deus tão grande, que ele fala, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Eu não mereço isso que o Senhor está fazendo. Eu não mereço estar diante do Senhor. Aleluia. Diz que o espanto se apoderaram dele. E todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Olha, aquilo que o Senhor tinha preparado para eles naquele momento impróprio, num horário impróprio. Tudo era contrário. Não era hora de pescar. Não era daquela forma que se pescava, mas quando Jesus está na frente, quando Jesus está no barco, quando Jesus está conosco, quando Ele manda, as coisas acontecem, quando Ele ordena, tudo se faz. Aleluia. E diz que agora o Senhor Jesus fala para ele, no versículo 10 diz assim, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O que o Senhor queria dizer a isso para eles? Olha, eu tenho um chamado na sua vida. Eu tenho um chamado para você ganhar almas para o reino. Eu te chamei como pescador de homens. Mas, como pescador de peixe, você viu que eu tenho condições de te manter, de sustentar. O Senhor estava dizendo para ele, você agora vai trabalhar para mim. E eu vou suprir todas as suas necessidades, porque eu tenho poder para isso. Então Jesus ali mostrou para eles que eles pescar e ter peixe era coisa pouca diante daquilo que Deus poderia fazer por eles. E diz que eles todos pegaram as coisas, deixaram lá na praia e seguiram a Jesus. Eles obedeceram a Jesus. Nós vamos ver que Pedro, depois nos capítulos à frente, no livro de Atos, nós vamos ver que Pedro foi um grande ganhador de almas. Na sua primeira pregação, Pedro ganha 3.000 almas ao Senhor. Na segunda foram 5.000 almas. Seja louvado e engrandecido o nome do Senhor, na minha e na tua vida. Amém? Que nós possamos obedecer a palavra do Senhor e crer que Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus.